Ainda bem que após fazer um filme excelente, os produtores com certeza não errariam na sequência e fariam uma continuação digna dos que gostaram do primeiro filme, não é verdade? Pois é, os caras fizeram o mais difícil, que foi o de estruturar um primeiro filme que, embora não seja perfeito, conseguiu apresentar uma história sólida e personagens bastante fiéis aos jogos. O terreno estava preparado, os fãs estavam animados e bastava apenas a equipe de produção ter o mesmo cuidado que tiveram com o primeiro filme. Mas algumas coisas deram errado no meio do caminho, e o resultado foi uma atrocidade que não apenas decepcionou aqueles que gostaram do filme de 95, como também destruiu toda a ideia de uma expansão de mídia de Mortal Kombat. Eu não estou exagerando, depois disso só fomos ver uma adaptação cinematográfica de Mortal Kombat em 2021, que bem... Esse aqui é um assunto para um outro vídeo, pois hoje é dia de entendermos de uma vez por todas por que Mortal Kombat A Aniquilação deu errado. A princípio, este vídeo faria parte do quadro Envelheceu Bem, só que depois do meu vídeo de Os Defensores da Terra, eu percebi que não faria muito sentido pegar algo que sequer foi bom em seu lançamento e discutir se ele envelheceu bem ou não. Então, para abordar esse tipo de produção, eu decidi criar esse quadro chamado Por que Deu Errado, que tem como objetivo analisar a obra como um todo e descobrir o porquê que ela é merecedora do título de ruim. Só lembrando que eu já fiz um vídeo sobre o filme de 95 e o link para assistir ele vai estar aqui nos cards. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir o que deu errado em Mortal Kombat A Aniquilação. Test your mind. Test your mind. Mortal Kombat A Aniquilação foi lançado em 1997, 2 anos após o primeiro filme, e a sua história se inicia exatamente onde o seu antecessor terminou, com Shao Kahn invadindo o plano terreno, mesmo após o seu time ter sido derrotado no torneio. Aqui cabe uma pequena observação, que apesar de ser um segundo filme, a história que é adaptada não é a do segundo jogo, e sim do terceiro, que era o game que estava em destaque na época. De maneira resumida, se a produção fosse seguir uma linha cronológica do material original, primeiro teríamos o segundo torneio em Outworld e somente depois haveria a invasão do exército de Shao Kahn no plano terreno. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu, e o roteiro decidiu seguir por um caminho mais direto ao ponto. Só que isso não foi nenhuma surpresa para o fã da época, pois o final do primeiro filme deixava bem claro que a sequência seguiria por esse caminho. E se fosse o único problema, viu? Tivemos aqui algumas mudanças bem significativas no time de desenvolvimento, entre elas o diretor, que no primeiro filme era o Paul Anderson, mas em A Aniquilação essa responsabilidade ficou a cargo de John Leonetti. Já o roteiro, enquanto no longa-metragem de 1995 essa tarefa ficou a cargo de Kevin Droney, que conseguiu criar uma história consistente com o primeiro jogo, diga-se de passagem, em A Aniquilação esse trabalho foi entregue para Brent Friedman e Bryce Zebel. E se não bastasse isso, também tivemos alterações no elenco de atores. No primeiro filme de 95, tínhamos Christopher Lambert como Deus do Trovão Raiden, Liden Ashman como Johnny Cage e Bridget Wilson como Sonya Blade, e cada um deles conseguiram encarnar esses personagens com muita perfeição, só que infelizmente nenhum deles aceitaram reprisar seus papéis em A Aniquilação. Segundo o que eu pesquisei, os motivos se deram devido a conflitos de agenda. Porém, existem alguns casos como o de Liden Ashby, que segundo o que eu pesquisei, ele recusou a participar do filme por discordâncias criativas, entre elas o fato de que seu personagem morre logo no começo do filme. Por conta disso, um novo elenco foi escalado para viver esses personagens, que são James Remar como Raiden, Chris Conrad como John Cage e Sandra Hess como Sonya Blade. E assim galera, esses atores estão longe de serem ruins, e eles até que conseguiram encarnar bem seus personagens. O grande problema é que o público já tinha uma conexão com aqueles rostos, e esse tipo de mudança causa uma enorme estranheza, principalmente porque não se trata de um reboot ou remake, e sim de uma sequência direta. Os únicos que participaram do filme de 95 e que aceitaram retornar aos seus papéis em A Aniquilação foram Robin Shou, que viveu Liu Kang, e Thalissa Souto, responsável por interpretar a princesa Kitana. Com isso tivemos outro diretor, outros roteiristas e mais de 80% do elenco modificado. Quase tudo que fez o filme de 95 ser tão consagrado já não estava mais presente aqui. Diante disso, como foi que ficou o resultado? Bem, é o que vamos conferir agora.
Se eu tivesse que definir o enredo de Mortal Kombat A Aniquilação em poucas palavras, eu diria que o filme é o convite para o caos, mas não no bom sentido. Basicamente, os nossos protagonistas se dividem em 3 equipes para tentar encontrar uma maneira de derrotar Shao Kahn. Raiden vai de encontro com os deuses anciões para obter respostas, Sonya vai em busca de seu parceiro Jax, e Liu Kang parte em uma jornada para encontrar Nightwolf e tentar se fortalecer de alguma maneira, e Kitana o acompanha. Provavelmente, um dos maiores segredos do sucesso do primeiro filme de 95 é que ele soube aproveitar o tempo de tela para desenvolver bem os seus personagens. Só que em A Aniquilação, desenvolvimento de personagem aparentemente é um tabu, porque com certeza o foco aqui era preencher as cenas com quantidades exuberantes de fanservices. E eu não tenho nada contra fanservices, pois como diria o sábio, sou fã, quero service. No entanto, mesmo um fanservice precisa ser bem feito e consistente. Mortal Kombat A Aniquilação traz inúmeros personagens dos jogos, na maioria dos casos, muito bem caracterizados, diga-se de passagem. Mas eles são simplesmente jogados na história de qualquer jeito, o que faz com que suas participações sejam completamente irrelevantes. Além disso, o fluxo constante de aparições de novos personagens e lutas também interferem no desenvolvimento dos personagens. O pouco carisma presente em Liu Kang e Kitana, por exemplo, não é um mérito de A Aniquilação, mas sim um resquício do filme de 95. Afinal de contas, já conhecemos essa galera e estamos habituados a eles. Liu Kang acha que por ter derrotado Shang Tsung no torneio, é forte o suficiente para lidar com Shao Kahn. Só que esse mesmo personagem que derrotou o feiticeiro há, sei lá, horas atrás, não fica muito claro o tempo que passou entre os acontecimentos do primeiro filme e o segundo, mas sequer deve chegar a um dia. Este mesmo personagem não consegue dar conta de uma luta contra o Smoke cibernético e o Scorpion. Que downgrade foi esse, viu? E o propósito dessa jornada é encontrar o Nightwolf para se fortalecer, neste caso, despertar a sua animalidade, que nos jogos é a famosa finalização onde os lutadores se transformam em animais. Sobre o Nightwolf, ele sofre do exato problema de qualquer personagem deste filme. Está muito bem caracterizado, mas parece por alguns instantes e depois não dá mais as caras. O famoso fanservice feito de qualquer jeito. Bem frio, não é? É minha animalidade. E o treinamento do Liu Kang, eu não sei nem se eu posso chamar de treinamento, já que tudo o que aconteceu foi o Nightwolf dar uma cacetada na cabeça do Liu Kang, deixá-lo inconsciente e botar ele para sonhar com a sua animalidade. Eu não tô zoando, foi literalmente isso. Depois ele acorda com Jade dando em cima dele e se aliando temporariamente ao time, para mais tarde ser revelada que ela é uma traidora. Acabou! Seus tolos foram enganados. Foi tão fácil. Enquanto isso, Kitana havia sido sequestrada e todo o arco gira em torno do drama entre ela e a sua mãe Sindel, ao qual estava sob o controle mental de Shao Kahn. Neste ponto, é algo até que bem consistente com os jogos. Talvez a mais prejudicada nesse rolê seja Sonya Blade, e novamente reitero que isso não é culpa da atriz que assumiu o papel da personagem neste filme. O problema é que seu propósito no filme não é muito bem definido. A princípio, vemos que ela quer vingar a morte de Johnny Cage. No entanto, esse desejo de vingança fica menos evidente conforme a história progride. E convenhamos, nós já havíamos visto no filme de 95 como essa personagem fica com sangue nos olhos quando está com desejo de vingança, e o quanto ela era poucas ideias. Ela seguiu Kano até o torneio, lutou contra ele e o matou sem nenhum tipo de remorso. Aqui é como se parte da personalidade houvesse se perdido e, aliado à troca da atriz, fica difícil dizer que é o mesmo personagem. Na minha análise do primeiro filme, eu também mencionei que Johnny Cage era a melhor coisa daquela história, seja por ser um ótimo alívio cômico ou por ter tido um excelente desenvolvimento ao vencer inimigos formidáveis, como Scorpion e Goro. E bem, em A Aniquilação decidiram que ele deveria morrer logo no começo do filme.
Decisão essa que irritou o ator original e fez com que ele recusasse voltar ao papel. Eu até entendo a ideia de trazer um impacto para o telespectador e mostrar que um novo inimigo é tão ameaçador que um dos melhores lutadores do time sequer teve chances contra ele. Seu tolo! Mas havia maneiras mais inteligentes de implementar isso, como por exemplo, fazer com que isso acontecesse na metade do filme, não no começo. Assim o personagem teria tempo de tela... Não, espera. O que eu tô falando? Eu me esqueço às vezes que o desenvolvimento consistente de personagem não é algo que se deve esperar de Aniquilação. Foi mal, galera. Vamos continuar. Por fim, Jax Briggs, um personagem bem querido nos jogos e que aqui entra como uma espécie de substituto de Johnny Cage, principalmente na parte de alívio cômico, ou pelo menos essa era a ideia. Mas o que temos aqui são diálogos dignos de vergonha alheia. Estou preso no fim do mundo por sua causa! E nem sei onde estou! Eu preciso ir ao banheiro e não tenho papel higiênico. Tenho coisas de metal nas minhas mãos. Sonya Blade! Por conta da classificação indicativa, parte da história do personagem precisou ser adaptada. Enquanto que nos jogos Jax tinha seus braços arrancados por Goro e por conta disso precisou colocar próteses mecânicas no lugar, aqui em Mortal Kombat A Aniquilação, os braços biônicos são apenas acessórios. Para ser bem sincero, eu não teria nenhum problema quanto a isso, se não fosse o fato de que o filme usa isso para passar uma falsa mensagem de superação, de que os implantes de Jax não são a sua força, e sim a sua fraqueza, e que ele usa isso por não confiar na sua verdadeira força. Fatores de aumento de energia cibernética! É habilidoso. Mas esses braços não são sua força e sim fraqueza. Obrigado pela dica. Ah, faça-me o favor, existem momentos certos de se passar tais mensagens, e não é em Mortal Kombat que esperamos ver isso. O cara luta contra o Motaro, que era um dos chefes mais apelões de Mortal Kombat 3, e leva uma surra. Aí depois que arranca os implantes que aumentavam a sua força, o cara vai lá e derrota o Centauro numa boa, simplesmente porque usou a verdadeira força. Que roteirozinho mais sem vergonha, viu? Eu tenho tudo o que preciso aqui! E se tudo isso não fosse suficiente, ainda fazem o Raiden voltar a ser jovem e perder os seus poderes, ficando com um visual simplesmente irreconhecível. Nunca perca a esperança. Novo visual. Mas vou deixar para falar mais sobre o Deus do Trovão daqui a pouco, porque temos umas revelações complicadas mais para frente. E se você acha que o roteiro deste vídeo está melhor escrito do que o de Mortal Kombat Aniquilação, por favor deixe seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. E aproveita e comenta aqui embaixo se, assim como eu, você também se decepcionou com Mortal Kombat Aniquilação, ou se por algum motivo você gosta deste filme. E agora que abordamos os protagonistas, vamos ver como ficou os demais personagens deste filme. Vamos lá. Eu sei que eu estou criticando muito esse longa-metragem, mas se eu tivesse que escolher alguma coisa que eu gostei bastante nesse filme, eu diria que é o figurino de 90% dos personagens. O visual de Smoke cibernético, por exemplo, está incrível de lindo neste filme, mas o acerto fica apenas no visual, já que sequer é mencionado o fato de que ele era o melhor amigo de Sub-Zero e de como ele se tornou um ciborgue para salvar a vida do Ninja de Gelo. E olha que até a medíocre animação Mortal Kombat e os Defensores da Terra tentou abordar a história desses dois personagens. Aliás, Sub-Zero está de volta, mas não o mesmo Sub-Zero do filme de 95, e sim o seu irmão mais novo, Kuai Liang. Te matei durante o torneio. Matou meu irmão mais velho. E adivinha quem também está de volta? Scorpion, provavelmente ressuscitado por Shao Kahn, já que no primeiro filme ele foi morto por Johnny Cage.
E vale lembrar que na minha crítica ao filme de 95, eu critiquei que a treta de Sub-Zero e Scorpion não era retratada, e que os dois sequer chegavam a lutar. Em A Aniquilação, pelo menos tivemos um rápido confronto entre eles, mas nada muito impactante. No final, Scorpion sequestrou Kitana e nem ele e nem Sub-Zero dão mais as caras ou são mencionados durante o resto do filme. E eu até consigo ver a equipe de produção do filme falando: eles já apareceram, o fanservice já foi feito, não precisamos mais nos preocupar com isso. E é assim que se sucede a participação da maioria dos personagens. Lutas de poucos segundos e sem nenhum tipo de aprofundamento sobre as suas motivações ou passado. Tudo que falei sobre Smoke e Scorpion também vale para Jade, Mileena, Cyrax e Baraka. Os poucos que ainda recebem um certo destaque são Sindel, Motaro, Shiva e Ermac. Aliás, uma curiosidade, na história original, Ermac é descrito como um amontoado de almas de Outworld. E no filme, durante sua luta contra Sonya, ele libera uma espécie de sombra, como se fosse um clone. Na verdade, esse clone, entre muitas aspas, é o ninja Noob Saibot, que seria o primeiro Sub-Zero ressurgido na forma de um espectro, aquele mesmo que foi derrotado por um balde de água lá no filme de 95. Só que nada disso é mencionado no filme, e o personagem é apenas jogado, sem sequer possuir falas. Em certos momentos, Shiva aparenta ter uma certa importância no enredo, mas acaba morrendo da maneira mais ridícula possível. De modo geral, todos os coadjuvantes são apenas lacaios de Shao Kahn, sem nenhum tipo de aprofundamento. E por falar em Shao Kahn, meu Deus do céu, o que fizeram com esse personagem neste filme? Se no filme de 95 tivemos o brilhante trabalho de Cary Hiroyuki Tagawa, que não só interpretou Shang Tsung de maneira majestosa, como também foi chamado anos depois para ser o rosto oficial do personagem nos jogos recentes de Mortal Kombat, em A Aniquilação, o que recebemos foi isso. Com todo o respeito ao ator, mas isso aqui não é o Shao Kahn nem aqui, mas nem na China. O maluco mal usa sua máscara de Kahn, que é uma das coisas que sempre trouxe imponência para o vilão nos jogos. E sim, eu sei que existem questões contratuais com o ator, que quer que seu rosto apareça para divulgar sua imagem, e que isso é um problema constante com personagens que usam máscaras. Filmes de super-heróis que o diga. Mas custava usar a porcaria da armadura e máscara em confrontos importantes, tipo a luta final? Neste filme, Shao Kahn me passa uma vibe de líder de mafiosos que normalmente você encontra nesses filmes de ação barato. E esse sentimento vai muito além do figurino, porque no lugar de trazer aquela imponência esperada de um imperador de Outworld, o que temos aqui é um playboyzinho que dá chilique sempre que as coisas não saem exatamente como ele quer. Eu não estou exagerando. Em dado momento da história, o Ninja Rain informa que havia conseguido executar Striker e Cabal. E apesar de não vermos essa luta, esse não deixa de ser um feito e tanto. Shao Kahn então pergunta se Strike e Cabal imploraram por sua vida antes de morrer, e Rain dá a entender que isso não aconteceu, e apenas por isso Shao Kahn executa Rain sem que sequer tivéssemos a chance de vê-lo em ação. Rain, isso não voltará a acontecer. Nunca voltará a acontecer. Mas não se preocupem, porque fica ainda pior. Em dado momento, somos apresentados a um personagem misterioso, que se identifica como o pai de Shao Kahn, algo que por si só já vai contra o que é visto nos jogos. Só que esse buraco é muito mais profundo, e acreditem, já estamos no fundo do poço e dá para cavar ainda mais fundo. Diga-me, fez Raiden implorar pela vida antes de destruí-lo? Isso porque em dado momento nos é revelado de que esse senhor é na verdade Shinnok. Sim, Papai Shinnok está na área. Para quem não sabe, Shinnok é o principal vilão de Mortal Kombat 4.
jogo que foi lançado em 1997. E olha só que coincidência, é o mesmo ano de lançamento dessa atrocidade que chamamos de filme. E eu não duvido nada que isso foi colocado na história apenas para que o filme pudesse aproveitar o hype do jogo novo e vice-versa. Pelo menos dá pra dizer que existem duas coisas em comum entre Mortal Kombat Aniquilação e Mortal Kombat 4. Ambos são duas bombas. Você deve estar pensando que essa altura do campeonato, pelo menos não dá para ficar pior, não é verdade? Doce ilusão, jovem gafanhoto. Shao Kahn é meu irmão. Sim, você não ouviu errado. Shao Kahn, Raiden e Shinnok. Uma família. Eu realmente queria saber quem foi o gênio que achou que isso seria uma boa ideia. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Acredito que neste ponto do vídeo, eu já devo ter dado motivos mais do que suficientes que explicam o porquê desse filme ter dado errado. Todavia, eu gostaria de fazer uma rápida menção às duas coisas que eu também critiquei no filme de 95 e que aqui também se fazem presentes. A primeira delas é a questão da violência e mais uma vez eu deixo claro, não estou reclamando da ausência de sangue no meu joguinho de luta, mas sim de que os confrontos estão longe de passarem a sensação real de risco de morte, o que seria o mínimo esperado em algo cujo nome é Mortal Kombat. Minha segunda crítica é a respeito dos efeitos especiais, um tópico que eu normalmente relevo quando faço crítica a algo antigo, mas se tem algo que já era ultrapassado para sua época, são os efeitos de transformação de Liu Kang e Shao Kahn durante a luta final, quando ambos se transformaram em dragões. Sinto minha animalidade. Sério, que coisa tenebrosa, viu? Mortal Kombat A Aniquilação teve um orçamento de 30 milhões de dólares e resultou em 51,3 milhões de dólares em bilheteria, sendo suficiente para se pagar e ter um lucro mínimo. A efeito de comparação, o primeiro filme de 95 custou apenas 18 milhões de dólares e a sua bilheteria rendeu 124,7 milhões de dólares. Por conta da baixa recepção de A Aniquilação, os planos para uma sequência foram cancelados e Mortal Kombat se manteve longe das telonas por um longo período de tempo. No meio do caminho tivemos outros produtos da marca, como por exemplo uma série live action que aborda uma geração anterior à dos jogos, e outras animações lançadas para as plataformas digitais. Nas telonas, Mortal Kombat só foi retornar em 2021, e eu devo lançar um vídeo em breve para falar dessa produção. Então de antemão eu já convido você a se inscrever no canal caso não seja inscrito e também ative os sininhos de notificação, pois dessa maneira você será o primeiro a saber quando este vídeo sair. E você sabia que Mortal Kombat também teve uma animação nos anos 90 e que ela se passa no mesmo universo dos filmes? Eu já falei sobre ela neste vídeo aqui do lado e vocês podem conferir agora mesmo. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.